Professor Antônio é advogado desde 1993, mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas, doutorando na mesma área pela UFMG, especialista em Direito Empresarial e professor da PUC Minas. É presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, atualmente... Foi, né? Ok. Atualmente é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Para iniciarmos as discussões, passo a palavra para o professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Obrigado. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande voltar à PUC São Gabriel, minha casa, o qual estou licenciado, para falar de um tema que é os impactos, sobretudo os impactos da reforma trabalhista. Tem uma frase de um poeta do meu tempo, chamado Cazuza, que dizia assim: senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Talvez a reforma trabalhista seja exatamente isso. É a cara da morte de vários direitos do trabalhador e nós continuamos vivos. Eu recebi como incumbência falar qual é a perspectiva da questão dos empregos e como fica as relações de emprego no Brasil depois da reforma trabalhista aprovada e que entra em vigor dia 12 de novembro. Eu quero dizer que o direito do trabalho ele é um produto muito novo e é um produto do século XIX. O trabalho sempre existiu e sempre vai existir. O trabalho humano nunca vai deixar de existir. O trabalho humano ele existiu para edificar pirâmides, para fazer cidades inteiras, impérios inteiros, mas não havia direito do trabalho porque o trabalho era feito por escravos. E essas pessoas não eram consideradas senhores de direito. Ao mesmo tempo, um laboratório de futurologia diz que 85% dos empregos que existirão em 2030, ou das atividades de trabalho que existirão em 2030, ainda não existem hoje. Ou seja, as atividades vão mudar. Como, por exemplo, eu tenho um amigo que tinha uma grande empresa, fez patrimônio vendendo máquina de escrever. Depois de algum tempo, ele não modernizou, não passou para a venda de computador e passou a vender colchões. Eu conheço pessoas que trabalhavam em diversas atividades que hoje não existem mais. São atividades que existiam e deixaram de existir. Essas atividades, ou os tipos de atividades, elas vão mudando de lugar. Mas enquanto o futuro não se apresenta, nós já temos várias atividades que são exercidas e foi mudado o espectro daquele trabalho, das fábricas, do surgimento do direito do trabalho, em que se contratava mulheres e crianças em 80%, 70% da força, e contratavam homens para algumas atividades. Que mulheres ganhavam 50% dos homens e criança 25% dos homens e 50% das mulheres. O que mostrava que não tinha nenhum tipo de legislação, e daí o direito do trabalho vem exatamente para tentar regular essas relações em que a livre negociação é que imperava, sem haver norma de ordem pública, sem haver um direito trabalhista que garantisse uma tentativa de colocar na mesma mesa os desiguais tratados de maneira desigual. E foi exatamente isso que o direito do trabalho fez. Tratou o empregado como hipossuficiente, ou seja, parte mais fraca da relação. Porque enquanto o direito civil é um direito que trata das questões patrimoniais e faz com que haja indenização e recomposições,
eu não tenho essa mesma condição para fazer com a força de trabalho. Pegando um exemplo prático, se alguém bate na traseira do meu carro, melhorou? Tá ruim igual, né? Quem bate na traseira do meu carro e amassa o meu para-choque, ele vai comprar um para-choque novo e me dar um para-choque novo e meu carro volta à situação anterior. Quando eu trabalho para alguém durante 3 meses e não recebo, eu não tenho a melhor, de forma nenhuma, como ser restituído da minha força de trabalho colocada ali naquele caso. A força de trabalho não se devolve. Qualquer trabalho, qualquer força de trabalho colocada em favor de outrem, ela não tem como ser devolvida, e aí as relações e o direito do trabalho surge a partir do momento que eu tenho mão de obra livre e necessidade de contratar mão de obra livre. Quando vem a Revolução Industrial e nós temos fábricas que precisavam de mão de obra humana, precisava contratar pessoas, porque, segundo Leumann, e é um autor que a minha geração leu muito, um livro chamado A História da Riqueza do Homem, ele descreve que no século XVI teve um fechamento de terra na Europa e que as pessoas migraram para as cidades. Depois, lá na frente, novamente um outro fechamento de terra e que as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Quando da estruturação das fábricas, da produção têxtil, da produção de alimentos em larga escala, da produção de vários elementos de produção industrial, necessitaria de contratar pessoas, e aquelas pessoas eram livres. E aí eu relembro uma frase do padre Lacordaire, que diz que entre o fraco e o forte, o rico e o pobre, a liberdade escraviza e a lei que liberta. Daí o direito do trabalho vai surgir. Exatamente porque o que vai remunerar essas pessoas será dinheiro. E as condições de trabalho são péssimas, e os trabalhadores começam a se organizar para que venha um ramo diferente. Como eu disse, se eu quebrar uma lâmpada dessa da PUC, eu consigo comprar e voltar ela para o lugar. Se eu trabalhar para a PUC durante 6 meses e não receber, a PUC não tem como devolver minha força de trabalho. Daí a peculiaridade do trabalho e a diferença do trabalho em relação a qualquer outro tipo de recomposição material que o direito civil faz. E quem regia as relações entre empregado e empregadores era o direito civil, e não o direito do trabalho, porque não existia direito do trabalho. E o direito do trabalho vai surgir algumas bases, com princípios que, por exemplo, há uma irrenunciabilidade, a impossibilidade de renúncia do direito do trabalhador. Porque senão seria muito fácil. O empregador chegaria e esse empregador dizia ao empregado: olha, se você não abrir mão das férias, eu te mando embora. E esse poder do empregador, esse poder empregatício, ele é reduzido quando se tem um direito do trabalho, que faz com que essa renúncia não tenha validade. Essa é uma das bases do direito do trabalho. Segundo o professor Maurício Delgado, o direito do trabalho tem 2 grandes funções. Ele serve para 2 coisas. Ele serve para criar um patamar mínimo civilizatório das relações entre empregado e empregador e serve para distribuir renda. A nova lei trabalhista, a reforma trabalhista, ele deixa as relações menos civilizadas e diminui as possibilidades de distribuição de renda também. Então, as 2 bases do direito do trabalho são desafiadas pela reforma trabalhista brasileira. O que vai acontecer, e a reflexão que eu faço sobre a reforma, já entrando na
do direito do trabalho estruturado, a partir de princípios e normas de ordem pública, é o seguinte: criou-se uma propaganda oficial em que o Brasil só cresceria se houvesse uma reforma trabalhista. E o que eu pergunto? O Brasil cresceu 7 anos atrás, 8 anos atrás, chegou a crescer 7,5% do PIB. Com qual legislação trabalhista? Com exatamente a mesma legislação trabalhista que está em crise hoje. E eu pergunto, então, foi o direito do trabalho que criou a crise no Brasil? Não. Porque o Brasil, desde 1943, tem uma legislação trabalhista protetiva, e não adianta dizer que a CLT é anacrônica, porque ela é de 43, mas já sofreu mais de 1.070 mudanças, e agora mais 201. Todas, 201 são a quantidade de perdas que o trabalhador terá. São 135 artigos e 201 perdas que o trabalhador vai trazer. Eu vou trazer alguns pontos aqui. E nós vamos chegar à conclusão que nós sabíamos muito pouco sobre a reforma e assentimos, às vezes, em discussões que seria bom para nós outros. Então, o que se passou na propaganda oficial é que a reforma trabalhista geraria emprego. O que gera emprego, e aqui eu estou falando para alunos de administração, do jornalismo e de direito, é claro que não é a legislação. Obviamente, o direito não é revolucionário. O direito vem depois do fato social. E aí eu vou usar as palavras de Roberto Lira Filho. O direito, ele espelha e ele reflete as pessoas que estão no poder naquele momento. E o que vem na reforma trabalhista agora é uma alteração bem à cara de quem regeu essas reformas. O que foi a reforma trabalhista? Como ela se deu? No final do ano, o governo apresentou 30 artigos para alterar. E o principal é o que o professor disse ali: a prevalência do negociado sobre o legislado. O que quer dizer isso? Que de agora em diante, o sindicato poderá negociar abaixo da lei. É isso que quer dizer. Até então, os próprios tribunais mantinham as negociações, tendo a lei como piso. De agora em diante, pode-se negociar abaixo da legislação. Claro que tudo pode ser reformado, algumas coisas precisam ser modernizadas, e a palavra modernização foi muito bem utilizada. Mas vamos ver se a partir dessas mudanças nós teremos aumento do número de empregos. O que vai aumentar emprego são políticas de emprego e renda, são gerações de créditos, de microcrédito, de financiamentos, são políticas governamentais sérias, políticas de primeiro emprego, e que a lei não vai, por si só, resolver isso. Num poema de Drummond, ele diz: os lírios não nascem das leis. E o crescimento econômico também não nasce da reforma trabalhista. Mas ser contra a reforma trabalhista era ser contra o Brasil. Vamos ver? O que a reforma trabalhista trouxe? E entra em vigor no dia 12, como eu disse. Hoje, todas as vezes que manda um trabalhador embora, com mais de 1 ano de empresa, ele vai ao sindicato. E lá no sindicato, o sindicato vai conferir o valor das verbas, se está pago corretamente. De agora em diante, ele não precisa mais ir no sindicato. A empresa vai dispensá-lo numa sala da própria empresa, e quando ele for mandado embora, ele vai assinar um termo dando plena, geral e restrita quitação a tudo que ele trabalhou dentro da empresa, sem a presença do sindicato. Termina a contribuição sindical anual obrigatória, acaba o intervalo de 15 minutos para as mulheres, que está previsto no artigo 384, o pagamento da parte suprimida do intervalo, o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva, ou seja, o acordo entre empresa e sindicato valerá mais do que a convenção de sindicato com sindicato. Ou seja, se o sindicato for pelego e fizer um acordo com a empresa, para quem não sabe o que é pelego, que é uma palavra que eu usava muito no meu tempo de estudante, é
vamos lá, na origem. No tempo de Getúlio Vargas, os sindicatos que faziam a ligação e o papel de defesa das empresas eram chamados de sindicatos amarelos. Depois passam a ser chamados de sindicatos pelego. Pelego é um couro de carneiro que fica entre o cavalo e a sela. Ele serve exatamente para amaciar a sela para não machucar o cavalo. E o sindicato pelego é aquele sindicato que faz o jogo do empregador para não machucar o empregador. Então, existem convenções coletivas hoje que são altamente prejudiciais aos empregados, porque os sindicatos são ligados às empresas. Se um sindicato desse for negociar e fizer um acordo coletivo ruim, vai prevalecer sobre a negociação da convenção inteira. Vai prevalecer o negociado sobre o legislado. Fabrício, mas isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu falo que a livre negociação de patrão e empregado é o direito que o empregado tem de pedir, o patrão tem de negar. E aí, de agora em diante, uma vez por ano, na época da data base, que é o período em que o sindicato dos empregados senta com os sindicatos empregadores, poderão ser negociadas cláusulas não só como aumento da categoria, ticket de refeição, mas o adicional noturno, que hoje quem trabalha de 10 da noite às 5 da manhã, tem um adicional de 20%. Com a nova legislação, ele pode ser de 1%, de 2%, de 3%. Todo mundo tem a carteira assinada. Mas a categoria X pode optar por não ter. E aí vai prevalecer o negociado sobre o legislado. A insalubridade, quem trabalha em local prejudicial à saúde. Hoje se paga 10% em grau mínimo, 20% em grau médio, 40% em grau máximo. Também pode ser negociado. E aí pode ser 2%, 4% e 8%. Também pode se negociar a responsabilidade da empresa que assume a outra. E quem comprou fica com a responsabilidade, e a que vendeu está cheio de dinheiro e não tem responsabilidade nenhuma, porque está escrito no acordo coletivo. E eu não vou conseguir executar se a empresa que me contratou quebrar. E são mais de 50 hipóteses em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Só que nós, do direito do trabalho, que acompanhamos e que defendemos um direito do trabalho sério, protetivo, nós todos achávamos que o pior da reforma seria o negociado sobre o legislado. Mas a reforma ampliou tanto, porque o que foi apresentado em dezembro, quando veio o começo do ano, a quantidade de artigo passou de 30 para 132. E não houve discussão com a população sobre a reforma. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nós deveríamos ter feito antes. Também estamos fazendo agora, como forma de esclarecimento. Mas devíamos ter feito como forma de reflexão e de mobilização. Como a população brasileira, de tanto mandar e-mail e de tanto entender, está barrando a reforma previdenciária da forma que foi apresentada. Mas a reforma trabalhista não houve mobilização. A reforma previdenciária da forma que foi apresentada, eu que comecei a trabalhar como professor particular de História com 17 anos, depois fui estagiário, depois virei advogado com 23 anos, que sempre trabalhei, que tive minha carteira assinada como professor com 28 anos, eu me aposentaria com 82 anos, eu e Dercy Gonçalves. Que beleza. Seria assim, sem o substitutivo. Porque eu não entraria nas regras de transição, porque eu tenho 48 anos. Se ela fosse aprovada da forma que estava. Mas a população entendeu que ela era prejudicial. Mas entendeu que a reforma trabalhista era bom para o Brasil. Pelo menos, vocês vão ver como é. Competência da Justiça do Trabalho para homologar acordo extrajudicial. O empregado faz um acordo. Olha, gente, vamos lá. O Brasil tem uma forma de dispensa que não está prevista na legislação, que é o me manda embora. Todo mundo aqui conhece. O empregado chega para o empregador e fala assim: eu queria levantar meu fundo de garantia, eu gostaria que o senhor me mandasse embora. Isso é fraude ao contrato de trabalho. Mas é tão disseminado na população brasileira que as pessoas acham que é válido. O me manda embora, de agora em diante, está prevista a lei. Então, agora você pode chegar e falar, me manda embora, você será mandado e homologará na Justiça do Trabalho. O me manda embora hoje, eu apelidei de dispensa brasileira.
cabimento de litigância de má-fé no processo de trabalho, previsão de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, isso é uma coisa que já vinha no Código de Processo Civil, regulamento do dano não patrimonial com limitação dos valores. Hoje, quem for condenado, a empresa que for condenada a pagar dano moral porque o empregado perdeu a mão, por exemplo, terá um teto máximo. Hoje, uma pessoa morreu trabalhando na empresa num acidente de trabalho. A empresa pode ser condenada por um valor gigante, 200, 300 salários da pessoa. Agora, se a pessoa morrer na empresa, o dano moral será de 50 salários da pessoa, no máximo. Tabelado. Mas o juiz que inspirou a reforma disse que não é tabelamento, são faixas. Faixas de 3 salários, 5 salários, 10 salários, 20 salários, 50. Tudo é como se diz. O Brasil está tão chato com essa questão de politicamente correto, que esses dias falaram comigo que não existe gordo mais não. Agora é portador de adiposidade em excesso. Mas eu tenho o direito adquirido de ser gordo. Então eu não aceito ninguém me chamar de portador de adiposidade em excesso. Tá? Quero morrer com o direito de ser gordo. Posso até emagrecer, mas enquanto eu for gordo, eu quero ser chamado de gordo. Direito adquirido. Hoje, se um empregado ajuizar, agora, a partir do dia 12, o empregado ajuizar uma ação contra a empresa e demorar 2 anos tentando achar bens do empregador, e 2 anos e meio depois o empregador ganha na loto, acerta um cliente ou fica rico de novo, você não tem como executar mais. Seu processo está prescrito por prescrição intercorrente e o juiz vai dizer que está prescrito. Vai abaixar um tanto de processo com isso. Hoje, o empregador tem 5 anos que te deve. Se ele consegue um bem, você vai lá e penhora. O processo vai deixar de existir. Hoje, quem trabalha à distância, teletrabalho, em residência, se comprova que aquela pessoa está 9, 10 horas trabalhando, ele tem hora extra, não vai existir mais. O trabalho à distância e o teletrabalho não será regulamentado com jornada de trabalho. E hoje é muito simples, porque se alguém tiver filmado o tempo inteiro, logado, deslogado, você sabe quanto tempo ele ficou na rede. Existem mecanismos suficientes para saber a quantidade de tempo que a pessoa está trabalhando. E se o trabalho é em casa ou no local de trabalho, ele é trabalho, e tempo é vida, já dizia Günther. Se o empregado ajuizar uma ação e declarar-se pobre, como não tem condição de pagar o processo, ainda assim ele vai ter que pagar as custas, inclusive os honorários de perícia. Ele quer uma indenização porque ele sofreu um acidente de trabalho, porque ele adoeceu dentro da empresa. E aí ele pede uma perícia para provar que ele respirou um gás tóxico e adoeceu para mostrar o nexo de causalidade. Hoje, e aí, se ele tiver sob a justiça gratuita, ele não paga o Estado, depois paga o perito. Agora, ele vai ter que pagar o perito. Inclusive, já propuseram uma ação de inconstitucionalidade, que foi distribuída por ministro Barroso, que foi agora, já está para ser ouvido o Congresso sobre isso, dizendo que é inconstitucional e diminui o acesso à justiça a alguém que não tem dinheiro. E eu quero dar um dado do blog do Léo Sakamoto. E aí, o professor Adriano Cardoso vai espantar. Segundo o blog do Leonardo Sakamoto, com dados do CNJ, 2/3 de todas as ações trabalhistas do Brasil se referem a não pagamento de acerto rescisório quando o empregado é mandado embora. Você tem que receber seu acerto, sua rescisão, seu termo de rescisão de contrato de trabalho. E a empresa não lhe paga. Para vocês verem como que a pessoa vai pagar um perito se ela não recebe o 13º, o aviso prévio, levanta o fundo, 40% sobre o fundo, que são as verbas da rescisão do contrato de trabalho. Se a testemunha não falar a verdade, pode ser condenada por litigância de má-fé. Execução, exceção de incompetência antes da audiência. Se entrar com a ação onde não deve, antes da audiência o juiz vai dizer para onde que tem que ir. O preposto não precisa mais ser empregado, pode ser qualquer pessoa. E horas in itinere. Deixa eu dizer dessa perda aqui.
Hoje, quando uma pessoa sai de casa do trabalho para o trabalho para casa, se o local for de difícil acesso e não tiver transporte público para levar, e o empregador fornecer a condução, ela recebe. Vamos supor que uma pessoa trabalha em Macacos, numa mina. E aí o ônibus vai levá-la lá. Ela demora meia hora numa estrada de terra e vai trabalhar na mina. Não passa ônibus nenhum. Se ele tiver um problema e tiver que vir a Belo Horizonte, ele vai ter que dar um jeito. Hoje se paga esse deslocamento. Se uma pessoa trabalha numa fazenda, colhendo café, e gasta da cidade na fazenda meia hora para ir, meia hora para voltar, isso é contado como tempo de trabalho, desde que não tenha transporte público regular. Se alguém é contratado para construir uma hidrelétrica e mora lá, e anda meia hora para ir, meia hora para voltar, ele recebe por isso, porque ele já está trabalhando, chama horas in itinere, que é o tempo de itinerário. Acabou. Dia 12 de novembro, não existirá mais. Como dizia aquele filósofo contemporâneo baiano, Ricardo Chaves, acabou. Né? Que ele cantou, acabou, acabou. Exclusão da responsabilidade objetiva no dano moral, agora tem que provar qual é a responsabilidade. A terceirização de atividade fim, e aí a gente vê da precarização de trabalhadores que são contratados terceirizados, não têm as mesmas condições do trabalhador comum, mas se eu for falar de terceirização é uma outra palestra. As micro e pequenas empresas, ao recorrer, vão pagar só 50% das custas. O trabalhador contratado como autônomo vai ser autônomo, não vai ter carteira assinada, mesmo se tiver os elementos da relação de emprego, do trabalho intermitente, que dá outra palestra. E então, quem é autônomo não é considerado empregado. O empregado que ganha até R$ 11.062,62 pode negociar livremente com o empregador se ele tiver custo superior. Direto, sem sindicato, uma vantagem ótima, né? Jornada 12 por 36. Validade de compensação. Banco de horas agora pode ser verbal e dura 6 meses entre empregado e empregador sem o sindicato. O banco de horas é uma conta de débito e crédito que o empregado tem com o empregador, mas o dia do saque, quem é dono do banco, que é dono do saldo, que escolhe o saque. É o banco mais positivo para o dono. A maior vantagem que o governo tentou trazer como vantagem para a classe trabalhadora foi a possibilidade de partir férias em 3 vezes. Hoje as férias são partidas, o governo fazia propaganda. A reforma trabalhista será ótima. Os trabalhadores não perderão direito nenhum. Se é para não perder direito, deixa como está. Um dia me perguntaram, você já comeu carne de rã? Eu respondi não. Falou assim, é igual frango. Falei, então não preciso comer não, vou comer frango. Continuar comendo frango. Beleza. É isso. Se era para não alterar, para que mudar? Está mantendo os direitos da Constituição. Em parte. Porque o que está regulamentado pela CLT pode ser negociado para baixo. Como eu dei exemplo aqui do adicional noturno, que está previsto na Constituição. Então, o governo falava assim, será muito boa a reforma trabalhista, o Brasil voltará a crescer, modernizar a legislação. Eu vou guardar essas propagandas hoje, eu podia ter trazido uma aqui. E aí, dizia assim, as férias poderão ser partidas de 3 vezes. Hoje, como que parte férias? Férias coletivas, por exemplo, 10 dias mais 20, 15 mais 15. Como que vai ser agora? 3 vezes. Qual o menor período? 5 dias. Gente, estudos feitos em trabalhadores prova que até o 3º e 4º dia de férias o corpo nem entendeu que está de férias ainda. Sai de férias. E no 3º dia você ainda está preocupado com o professor, que tem 2 doenças ocupacionais, junite e novembrite, as doenças que atacam em junho e novembro, fechamento diário, prova para vencer, aluno ligando atrás, perguntando cadê a nota, né? Perguntando ao professor, dizendo ao professor, professor, nós conversávamos sempre depois da aula, o senhor me deu bomba,
Aí diz um amigo meu vira e fala assim, mas a vida é dura para todo mundo. E aí, o professor sai de férias. Ele ainda fica 2, 3 dias preocupado com fazendo, a cabeça ainda está girando. Aí, no 5º dia, acaba as férias, porque as férias agora podem ser divididas em 5 dias, o menor período. Essa é a grande vantagem da reforma trabalhista. Aproveitem. Acordo de compensação de horas habituais. E, para os advogados, tem uma vantagem, essa é real. Contagem de prazo em dias úteis, os prazos processuais. Até porque eu tinha que trazer alguma coisa que prestasse aqui, dentro dessa reforma. A pergunta é, esta reforma vai aumentar a quantidade de emprego? Esta reforma vai fazer com que o emprego seja mais qualificado? Com a terceirização, não pode haver uma precarização maior, com a possibilidade de pessoas não ganharem o mesmo tanto, fazendo a mesma coisa, não tendo as mesmas vantagens, com a mesma convenção coletiva? Com isso, o adoecimento não pode ser maior, também por causa das relações precarizadas? Quando se tira direito e se ganha menos, não vai ter menos dinheiro circulando dentro da economia? Lá na Argentina, quando Menem fez a reforma trabalhista, houve um aprofundamento da crise, porque criaram uma lei de pequenas e médias empresas e houve uma precarização nas relações de trabalho. Então, a reflexão que fica, muito provavelmente vai diminuir o número de ações, vai diminuir o acesso à justiça, o trabalhador vai pensar antes de ajuizar uma ação, porque vai ter que pagar honorários para advogados se perder, porque vai ter que pagar perícia, vai poder homologar na própria empresa. Então, são vantagens realmente para a empresa, mas eu não sei se isso aperfeiçoa as relações de trabalho no Brasil. Essas são as reflexões, não vim aqui para trazer respostas, mas para trazer mais perguntas e que a gente pense mais. Com relação ao emprego, ou trabalho, ele nunca vai deixar de existir, mas ele vai mudando e mutando. Muito obrigado, um prazer falar aqui.